Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, amigos desencarnados, que possamos manter esta paz, esta harmonia que perpassa essa casa e que assim possamos, ouvindo as palavras do Mestre, tomá-las como consolo para as nossas aflições e desafios diários. Conforme anunciado, na noite de hoje nós falaremos um pouco sobre a vida futura. E para tal, nós vamos focalizá-la a partir de duas perspectivas. A primeira, a perspectiva materialista, e a segunda, a perspectiva espírita, com o objetivo de pensarmos um pouco sobre os impactos da concepção de vida futura para as nossas atitudes e para até mesmo a nossa concepção a respeito da morte. Tomando como base, sobretudo, a codificação, particularmente o livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Memórias Póstumas, também de Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo, também em Céu e Inferno. Então vamos começar relembrando um pouco em que consiste a doutrina materialista. Allan Kardec nos informa, a grosso modo, que para os materialistas a matéria é o cerne do universo. Todos os fenômenos naturais, sociais e mentais podem ser explicados a partir da matéria. Tudo gira em torno da matéria. Em contraposição a essa perspectiva materialista, nós temos a perspectiva espiritualista, de uma forma mais ampla, a qual estão vinculadas todas as religiões. Todas as religiões se fundamentam na perspectiva espiritualista, ou seja, existe algo a mais. Não existe só a matéria, existe algo a mais. E dentre todas as religiões, nós vamos focar a doutrina espírita. Para nós espíritas, existe algo a mais, e nós acreditamos na existência dos espíritos, bem como na comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Assim sendo, todos nós espíritas somos espiritualistas, porque nós entendemos que existe algo a mais do que a matéria. Mas não significa dizer que todos os espiritualistas são espíritas, porque nem todos os espiritualistas creem que existem espíritos e nem todos os espiritualistas creem que existe uma comunicação entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. E quais são os impactos de conceber a vida futura sob as lentes do materialismo e sob as lentes da doutrina espírita? Vamos começar pelo materialismo. Os materialistas não acreditam que existe vida futura. Há uma descrença da parte dos materialistas, porque, como dissemos, para eles tudo gira em torno da matéria. Para os materialistas só existe esta vida. Para os materialistas, todo homem é um nada, antes da vida e depois da vida. Nascemos e morremos, e pronto. E tudo mais pode ser explicado a partir da matéria. Quando nós temos essa visão restrita, nós poderíamos pensar, com base nas reflexões de Allan Kardec, como que essa concepção de descrença a respeito da vida futura impacta as nossas atitudes. Ora, se acreditamos
que não existe vida futura. Há um discurso muito recorrente de que é preciso aproveitar o momento. Vamos aproveitar a vida. Esse é um discurso muito recorrente dos materialistas. Vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar este momento. Nós só temos essa oportunidade. Se não fizermos agora, não teremos outra chance para fazer. E aí Allan Kardec, no livro que é Espiritismo, resgata um discurso muito recorrente nessa perspectiva, que é o discurso sobre o que é a felicidade, numa visão mais materialista. A felicidade estaria restrita à busca por pelo menos 3 pilares, vamos dizer assim. O primeiro seria a busca pela beleza, por manter uma aparência, uma boa aparência. Quantos e quantos investem muito tempo, inclusive, da agenda, buscando a melhor aparência nos moldes do que prega a mídia, vamos assim dizer. O segundo pilar é a riqueza, um apego excessivo aos bens materiais, a necessidade de acumular, de ter as melhores roupas, o melhor carro, o melhor apartamento, um apego, vamos aproveitar, nós só temos essa vida, pensam os materialistas. E um terceiro pilar, resgatado também por Kardec, é a busca incansável de muitos, não de todos, é verdade, pela juventude. Manter a juventude a todo custo, não aceitando as fases tão bonitas da nossa existência. Então, quando se tem essa falsa ideia de felicidade, perde-se a essência de estarmos aqui e por que estamos aqui. Mas continuando ainda um pouco mais sobre essa visão, as implicações de não acreditar na existência de uma vida futura, ante o sofrimento, a postura, em geral, dos materialistas, são 2 posturas, salienta Allan Kardec. A primeira postura é uma postura ante o sofrimento e a dor, de desespero, mesclado com revolta. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço passar por isso. Está sendo injusto. Será que Deus existe? Não existe, pensam os materialistas. E uma outra postura é um abatimento e uma tristeza profunda que chega muitas vezes a uma depressão, porque só consegue enxergar a dor com as lentes da matéria. E muitos, dentre estes, percebem a morte como a única alternativa para lidar com os problemas, a fuga. Se não existe uma vida futura, se a descrença está presente, então, se eu não estou conseguindo administrar as dificuldades pelas quais eu estou passando, então o suicídio seria uma boa alternativa, pensam muitos materialistas. E a propósito disso, cabe nos relembrar o 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente o último item, a loucura e o suicídio. Nós não vamos nos demorar falando sobre isso, porque Oscar já fez uma excelente palestra no início do mês sobre o suicídio. Quem não a assistiu, nem a ouviu, vale muito a pena assisti-la ou ouvi-la. Mas só para resgatar um pouco, o texto do próprio Allan Kardec é muito claro. A maioria das pessoas que comete suicídio é porque não crê na eternidade. É porque pensa que, ao cometer o suicídio, estará resolvendo todos os problemas, se livrando de todos os problemas. Muitas vezes é uma dor muito profunda
a dor de uma decepção, a dor de uma traição, a dor de um abandono. E tendo uma visão muito limitada, olhando só para o que está acontecendo naquele momento, muitos dos nossos irmãos, movidos por uma atitude impensada, desesperada, se entregam ao suicídio. E aí Allan Kardec faz um arremate final neste capítulo, neste item particularmente, dizendo: a incredulidade na vida futura, ou a simples descrença, leva muitos dos nossos irmãos a uma covardia moral que resulta no suicídio. Nós gostaríamos de ilustrar essa assertiva de Kardec com o caso de Henri, um dos protagonistas do livro O Cavaleiro de Nimier. O livro é do espírito Charles e a psicografia é da nossa médium querida brasileira Ivone Pereira. A propósito, quem ainda não leu a obra de Ivone Pereira, sinta-se convidado a lê-la. É uma obra magnífica que nos toca muito, porque os casos que são relatados, casos reais, se nós não nos identificamos nesta vida com as ações dos personagens, com certeza, em outras vidas, nós nos assemelhamos muito a eles. Ivone é mais conhecida pelo livro Memórias de um Suicida, né? Inclusive Oscar falou um pouco sobre este livro na palestra dele. Mas falando particularmente de Henri. Henri, neste livro, é justamente o cavaleiro de Nimier. Era um camponês lá da França, ateu. Só que é interessante resgatar um detalhe. Na existência anterior, que está relatada no livro Nas Voragens do Pecado, é uma trilogia, né? Dentre vários outros livros de Ivone, há uma trilogia inicial. Primeiro nós temos Nas Voragens do Pecado, depois nós temos este, Cavaleiros de Nimier, e depois nós temos O Drama da Bretanha. Nos 3 livros, o espírito Charles, pela psicografia de Ivone, resgata a história de algumas personagens, mostrando os avanços e entraves no processo evolutivo, no processo de progressão moral. Então, no livro anterior é interessante porque Henri era o personagem Luiz Narbonne. E nessa primeira existência dele, relatada no livro, evidentemente, não a primeira mesmo, ele era um capitão da fé. Ele era um defensor da Igreja Católica, lá na França, no século XVI, e defendia a Igreja com unhas e dentes, para utilizar uma expressão popular. Se associou ao governo francês, na época, para trucidar os protestantes. Houve a Reforma Protestante, e, em nome da fé, Luiz Narbonne participou de vários massacres aos protestantes. É até um pouco contraditório se a gente for olhar assim para a perspectiva dessa ação dele, né? Porque ele era um defensor da fé e, em nome dessa fé, ele participou de massacres e de assassinatos em massa. Tudo bem. Quando é neste livro, O Cavaleiro de Nimier, o mesmo Luiz Narbonne encarna como Henri, só que ele encarna ateu, com um débito para recuperar, né? Na vida anterior ele contraía um débito muito grande, porque ele participou de muitos massacres. Então ele encarnou para ver se conseguia avançar, né? Progredir moralmente. E eis que ele tem um perfil caracterizado por Charles bem peculiar. Ele era orgulhoso, morava numa aldeia lá no interior da França.
era indiferente com os aldeões, não era simpático, não se sentia superior aos seus vizinhos, não respeitava, não era grato aos pais, embora os pais dele fossem, pela descrição de Charles, muito cuidadosos, muito atenciosos, sobretudo a mãe dele, aquela mãezona, atenciosa, que dava conselhos, mas ele tinha uma postura de ingratidão. E eis que ele conheceu Berthe e se apaixonou por ela, se casou com ela, só que tinha um detalhe. Berthe era apaixonada por um irmão, meio-irmão, né, de Henri, Luiz. Só que, quando a mãe de Luiz desencarnou, o pai o levou para outra região e eles tinham prometido que iriam ficar juntos, que iriam se casar quando ele voltasse. Berthe prometeu que iria esperá-lo. Então ele foi com o pai, só que ele não voltou. Henri ficou insistindo, tal, ela se casou com Henri. Eis que passaram-se alguns anos e Luiz volta. Luiz era como se fosse o irmão de Henri, né? Porque a mãe de Henri o amamentou, visto que sua mãe não tinha leite no período da gestação, né? De quando ele já tinha nascido, melhor dizendo. E aí, quando Luiz voltou à aldeia e descobriu que o seu irmão estava casado com o seu grande amor, ele entrou numa certa crise, mas respeitou. Disse, não, Berthe não pôde me esperar, eu vou entender. Passou ainda um tempo na casa de Henri e Berthe, mas foi aconselhado pelos padres que circulavam na aldeia que partisse, que voltasse para a região onde ele estava, porque Berthe já estava casada com Henri. E ele resolveu seguir o conselho dos padres e foi embora. Mas Berthe fugiu atrás dele, abandonou o esposo e pela madrugada foi atrás de Luiz, segundo ela, o grande amor da vida dela. Luiz diz Charles que Luiz não queria, porque ele tinha um respeito muito profundo, muito grande por Henri. Só que Berthe foi e eles ficaram morando em uma outra cidade. Henri não acreditou. Não passava pela cabeça de Henri que isso poderia estar acontecendo com ele. Porque até então Berthe se apresentava como uma boa esposa, como estavam felizes. E ele ficou muito perturbado. E os padres, os pais foram o aconselhando, como ela cavaleiro, disse, não, você pode prestar serviços lá para o exército francês, vá, para você ocupar a sua cabeça, tal. Só que antes você vai parar na cidade de Bruges. Tá certo. Só que quando ele fez essa parada, foi justamente na cidade onde estavam morando Luiz e Berthe. Ele foi lá, tomou satisfação com Berthe, Luiz não estava em casa. Só que Berthe fez uma manobra na conversa, uma manipulação, e disse, não, eu estou arrependida, realmente foi uma atitude impensada, vamos voltar para a aldeia e vamos ser felizes lá na aldeia. Vamos marcar tal horário, aí a gente volta para a aldeia. Como Henri era muito apaixonado por Berthe, ele acreditou que ela estava arrependida, ele acreditou que poderia ter uma nova chance, e foi lá para o dia e horário marcado para eles voltarem para a aldeia. Só que o que aconteceu? No horário marcado, Berthe não foi. E aí Henri não suporta esse segundo abandono feito por Berthe, volta para a aldeia, muito triste, muito deprimido.
E ele só conseguia enxergar o que estava acontecendo naquele momento, porque ele era um materialista, ele era um ateu. Então ele não conseguia processar que aquilo era só um momento, que existe uma vida futura e que outras coisas poderiam acontecer e possivelmente ele estava passando por aquilo porque outras escolhas ele tinha feito em outras encarnações. Ele não sabia disso. De modo que certo dia, não administrando essa dor de ter sido traído, de ter sido enganado 2 vezes pelo seu grande amor, eis que ele sobe a uma pedreira e de lá ele se joga e culmina no suicídio. E Charles faz uma observação bem pertinente. Naquele momento que ele estava lá na pedreira, lá no alto, só vinham na cabeça dele pensamentos pessimistas, derrotistas. Realmente eu não mereço ser feliz, eu fui traído. E só aquela energia muito pesada. E aí Charles faz uma advertência. Se ele tivesse feito uma prece naquele momento, com certeza Deus teria atendido. Se ele tivesse feito uma prece, ele teria evitado aquele suicídio. Então, quando nós não acreditamos que essas situações pelas quais nós estamos passando são temporárias, são necessárias para o nosso aprendizado, há um grande risco de, movidos por uma atitude impensada, como a de Henri, realizarmos um ato tão trágico como o que ele fez. Ainda tem uma outra consequência dessa concepção de descrença em relação à vida futura. Quando desencarnam, muitos materialistas demoram a se acordar lá no plano espiritual do sono, porque a morte, nos lembra Allan Kardec no 2º capítulo do livro Céu e Inferno, é um sono profundo. A morte, segundo Allan Kardec, é um sono profundo. O tempo que vai durar este sono profundo vai depender, dentre outros aspectos, diríamos o principal, do nível evolutivo do desencarnante. Alguns sonos profundos vão ser bem profundos, vão demorar bem mais tempo, a depender do desencarnado, ao passo que outros não demorarão tanto tempo. E no capítulo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 22, Os que dormem, vale muito a pena a lê-lo. Nós temos justamente isso. André Luiz segue com os instrutores para uma espécie de enfermaria em aberto. Até André Luiz fica pensando, será que eu estou num cemitério, aqui no plano espiritual, num cemitério em aberto? Porque quando eles adentraram a essa enfermaria, eles viram mais de 2.000 corpos ao chão, rentes ao chão. Pareciam, na caracterização de André Luiz, múmias. O semblante estava todo irreconhecível. Não parecia que eles estavam dormindo naturalmente, era um sono diferente. E aí chegou, André Luiz ficava observando, tal, até arrumar coragem para fazer a pergunta para o instrutor. Aqui é um cemitério em aberto? Uma morada dos mortos? E aí o instrutor lhe diz, de fato, aqui nós recebemos os desencarnados, mas com uma particularidade. Estes que estão aqui
estão num sono muito profundo. Mas por quê? Porque eles estão tão apegados ao plano terrestre, que eles não conseguem se acordar. Por mais que haja uma equipe, que houvesse uma equipe lá, dando remedinho, aplicando passes, como se fosse uma múmia, como se fossem múmias, estavam lá adormecidos, dado o apego material muito grande. Não existe vida após a morte, então não conseguem se acordar. Agora vamos pensar um pouco sobre olhar da doutrina espírita a respeito da vida futura. É uma outra visão, totalmente diferente dessa visão relatada na perspectiva materialista. Nós espíritas sabemos que existe vida futura. Nós sabemos que existe vida além do túmulo. Nós sabemos que quando nós encarnamos, nós já trazemos conosco outras cargas de outras existências. E sabemos também que esta existência possivelmente não será a última, porque ainda teremos de reencarnar várias vezes até conseguirmos chegar no nível evolutivo esperado. O Mestre está nos esperando, precisamos acelerar o passo. Então nós espíritas sabemos que quando acontece o desencarne, o corpo material se desfaz e o espírito volta para o plano espiritual. Evidentemente que o plano espiritual não é homogêneo. Não significa dizer que todos nós vamos para o mesmo lugar. Pode ser que alguns de nós ficaremos lá junto daqueles que estão adormecidos. Pode ser que outros direto para nosso lar. Não sabemos. E sabemos, na verdade sabemos, porque a depender das escolhas que nós estamos fazendo nessa existência, nós já temos uma dimensão razoável. E o que é interessante, salienta Allan Kardec, é que nós espíritas não temos uma hipótese de que existe vida futura. Não é uma hipótese. Alguém poderia... isso é uma hipótese. Os espíritas têm uma hipótese de que existe uma vida futura. Não. Allan Kardec é muito claro. Não é uma hipótese. É uma certeza. E o que é mais interessante é que foram os próprios moradores, diz Allan Kardec, do plano espiritual, que vieram e que ainda vêm confirmar a existência da vida após a morte. Quando nós lemos a segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós nos deparamos com várias comunicações de espíritos nos diferentes níveis. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, cujas comunicações ratificam a existência no mundo espiritual. Quando nós lemos a coleção de André Luiz, o título da coleção é justamente A Vida no Mundo Espiritual. A exemplo dos Mensageiros, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros. Mas aí poderíamos dizer, mas aí são essas obras espíritas, já são datadas. Absolutamente. Quando nós conversamos com os nossos amigos que participam das reuniões mediúnicas, ou com os nossos amigos que têm a mediunidade ostensiva, o tempo todo confirmam a presença dos espíritos e a interação deles, a comunicação entre eles e nós encarnados. Então não é uma hipótese,
é uma convicção. Mas parece-nos que o grande desafio para nós espíritas é justamente o de construir dentro de nós essa convicção. Porque quando de fato nós temos essa convicção, as nossas atitudes sinalizam. Na leitura inicial que fora lida, nós tivemos uma referência a isso. Não é só acreditar do ponto de vista da crença mesmo, do conhecimento. Eu sei, eu sou espírita, eu sei que existe vida futura. Que interessante. E as suas ações estão refletindo essa perspectiva? Porque quando nós temos verdadeiramente esta convicção, nós começamos a demonstrar algumas atitudes que a revelam. Por exemplo, vamos pensar a nossa postura em relação aos bens materiais. Quando nós sabemos que estamos aqui de passagem, que tudo vai ficar, então não temos esse apego ao material. Teremos o necessário, evidentemente, que precisamos, inclusive, de ter o necessário. Mas não é uma compulsão, não existe um consumismo, porque a gente sabe que vai ficar aqui. 10 casas, 3 carros, não sei quantas roupas, sapatos, bolsas, tudo vai ficar. Quando nós temos a convicção de que existe vida futura, a nossa relação com as pessoas muda. Ante uma pessoa de difícil relacionamento, ante uma calúnia que nos é dirigida, ante uma maledicência, o nosso olhar é um olhar de compaixão. Compaixão. Porque pode ser que numa outra existência eu estava assumindo essa postura de caluniar alguém, de prejudicar alguém. Então, a gente vai mudando. A gente olha para a agenda e vê assim, nós vamos cumprir com as atividades do trabalho, mas nós também vamos priorizar as atividades que vão nutrir a nossa dimensão espiritual. Porque nós sabemos que quando desencarnarmos, o que vamos levar são as virtudes que nós conseguimos conquistar ou aprimorar. O que vamos levar são os perdões que nós conseguimos dar aos nossos irmãos. O que vamos levar é a paciência que foi construída, a resignação, a serenidade que foram construídas nessa existência. É por isso que quando nós temos essa convicção de que existe vida além do túmulo, ante ao sofrimento, nós não assumimos aquela postura que em geral é assumida pelos materialistas de desespero ou de revolta. Nós exercitamos uma postura de resignação. Lembremos-nos do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, agora em relação ao item motivos de resignação. Nós espíritas sabemos que tudo o que acontece conosco tem alguma razão de ser. Pode ser que não consigamos decifrar neste momento por que isso está acontecendo comigo. Mas podemos pedir as nossas orações, a intuição, para olhar para esse problema com o olhar de o que é que eu posso aprender com isso que eu estou passando. Senhor, está muito difícil, então me dê força, me dê coragem moral para resgatar o que Allan Kardec apresenta. Me dê coragem moral, me dê paciência, me dê serenidade. Então, quando nós temos essa certeza de que não estamos aqui por acaso,
de que estamos aqui de passagem, porque a nossa verdadeira casa é lá no plano espiritual. Então, quando temos essa convicção, o nosso olhar muda. O nosso olhar muda em relação aos bens materiais, o nosso olhar muda em relação às pessoas. Não significa dizer que todos teremos o mesmo nível. Várias pessoas que têm essa convicção não necessariamente vão agir da mesma forma. É verdade. Mas não podemos negar que se nós temos essa convicção, nós já temos um diferencial em relação àqueles que não consideram algo a mais em relação à matéria. Isso traz implicações também para a nossa forma de enxergar a morte. Há um texto muito pertinente, também no livro Céu e Inferno, cujo título da sessão é Por que os espíritas não temem a morte? Não significa dizer que os espíritas não sofrem com o desencarne de um ente querido. Não significa dizer que nós espíritas não sintamos saudades. Se não sentíssemos, estaria existindo algum problema. O que Allan Kardec coloca, na verdade, é que a nossa visão se torna diferenciada, porque nós sabemos que a vida futura é uma continuação da vida presente. Nós sabemos que estamos aqui para cumprir determinadas metas evolutivas e depois voltaremos. Então, a morte não nos causa essa dor incontrolável, essa desesperança sem fim. Sofreremos, sentiremos saudades, mas com resignação, com a convicção de que depois nós vamos também, de que é necessário e faz parte, não tem como fugir. Então, percebamos que a nossa forma de enxergar a vida, ou numa perspectiva materialista, ou numa perspectiva espírita, traz implicações para as atitudes que nós desenvolvemos, para a forma como lidamos com a morte, a forma como lidamos com as pessoas. E aí nós poderíamos pensar, e é o que nós gostaríamos de trazer para a reflexão, e continuarmos pensando sobre isso nas nossas casas, continuando esse momento. Como é que nós, inseridos nesse mundo materialista, porque não tem como fugir, nós estamos inseridos em um mundo materialista, como é que nós lidamos com este mundo? Que escolhas nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo escolhas que nos fazem confirmar que somos espíritas, ou as nossas escolhas são escolhas que nos vinculam mais ao materialismo? Quando nós estamos argumentando com alguém sobre determinado tema, sobretudo esses temas mais polêmicos, nós estamos argumentando em nome de uma perspectiva materialista, ou nós estamos argumentando numa perspectiva espírita? Será que nós somos espíritas materialistas? Penso que essa pergunta é muito complexa para cada um de nós, mas é indispensável fazê-la numa autoanálise, num processo, como nos aconselha Joana, de autodescobrimento. Será que eu sou uma espírita materialista? Podemos pensar um pouco sobre isso, porque corremos um grande risco
de ficarmos muito no nível do intelectualismo, do demonstrar conhecimentos, de sinalizar que já sabemos de todos os conceitos espíritas. Todos esses conceitos nós já sabemos. Mas então, por que será que nós temos tantas dificuldades de colocá-los em prática? Parece-nos que nos falta a convicção. A convicção. Eu sou espírita e eu quero ser espírita no meu dia a dia. Não para ser melhor do que ninguém, absolutamente. Até porque se agirmos dessa forma, para utilizar a expressão do mestre, já recebemos a recompensa. Mas é preciso pensar um pouco sobre isso. Eu estou agindo como uma espírita? Será que nós estamos agindo como espírita? E aqui a gente resgata um pouco essa ideia da convicção, né? Lembrando de um caso muito bonito que nos faz pensar em não cairmos no extremo, né? Porque, por vezes, nos queremos desenvolver várias atividades e, possivelmente, estaríamos no nível mais de dizer, eu tenho várias atividades, eu faço várias as atividades, mas as atitudes não condizem com tantas atividades que são desenvolvidas. É preciso ter uma cautela para melhor administrar essa relação. Mas retomemos o caso que está no livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Naquela coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual. É o caso da irmã Adelaide. Quando André Luiz faz a descrição de Adelaide, nós já visualizamos uma senhorinha, bem bonitinha, muito engajada no centro espírita. Era uma senhora, diz André Luiz, muito engajada no centro espírita, mas ela já estava sem forças. O corpo já não estava dando mais conta, por questões da idade, né? E aí ela não conseguia ainda aceitar a ideia de desencarnar, porque ela se via muito importante lá na casa espírita. Ela desenvolvia várias atividades e ficava pensando, mas se eu desencarnar agora, como é que vai ficar aqui a casa espírita? Muitas pessoas dependem de mim. Quantas pessoas me têm como um amparo, um ombro amigo? E as pessoas também tinham essa admiração, e André Luiz coloca como quase que uma idolatria, né, a Adelaide. Só que eis que Adelaide, em um dos sonos, na antevéspera já do seu desencarne, tem uma reunião no plano espiritual com Bezerra de Menezes, nada mais. Bezerra de Menezes começa a conversar com ela. Disse, não, minha irmã, você já deu a sua contribuição na Terra. Quando a morte chegar, vá. É até bom, porque descentraliza um pouco as atividades lá da casa espírita e outras pessoas vão ter a oportunidade de assumir atividades. E aí, Bezerra de Menezes vai conversando com ela e ela fica assim, não é que ela tinha medo de desencarnar, ela não tinha medo, mas ela estava relativamente apegada porque estava muito comprometida com as atividades da casa espírita. Mas aí, depois que Bezerra de Menezes conversou com ela, a outra instrutora que estava presente na reunião também conversou, inclusive deu uma comunicação lá na casa espírita, alertando as pessoas sobre a necessidade de deixar a irmã Adelaide desencarnar em paz, porque ela já tinha dado a contribuição. E eis que, depois que a irmã deu essa comunicação, as pessoas conseguiram entender mesmo essa necessidade natural de que a irmã desencarnasse.
e pararam de ficar enviando fluidos que estavam prejudicando o processo de desencarne. E foi que a irmã conseguiu desencarnar mais tranquilamente. Participou do seu próprio processo de desencarne. Eis um verdadeiro exemplo de convicção na vida futura. Ela mesma participou do processo de desencarne. Inclusive, aquele caso de Samson, lá no livro Céu e Inferno, ele participava da Sociedade Espírita Parisiense, e nos últimos anos ele começou a ficar muito doente, passou por muitos sofrimentos, e lá na reunião mediúnica ele dizia para os amigos, os participantes da reunião mediúnica, inclusive Allan Kardec: olhe, quando eu desencarnar, pode evocar o meu espírito, pode evocar, que eu vou dizer como é que acontece esse processo. Ele tinha tanta convicção na existência da vida futura, que pediu aos os integrantes da Sociedade Espírita Parisiense que invocasse o espírito dele no momento do velório. E de fato isso aconteceu, está relatado lá no livro Céu e Inferno, particularmente na segunda parte. Para finalizar, nós gostaríamos então de, depois dessas breves reflexões, muito breves, é verdade, mas nós esperamos que possam de fato suscitar em cada um dos que estão aqui presentes, não só os encarnados, mas todos esses desencarnados, que possam refletir se estão agindo como espíritas ou como materialistas. É preciso pensar urgentemente para não perdermos mais uma encarnação. Muita paz a todos.